Cláudio, o deputado colocou um bom ponto aqui. A gente já tinha falado sobre esse processo disciplinar do Eduardo. Ele, inclusive, teve aqui no programa e também falou disso, mas eu gosto de lembrar esse assunto porque isso é realmente muito sério e às vezes as pessoas não têm a percepção e o alcance disso. Foi por isso que o Deltan Dallagnol foi cassado, né? O Deltan, vou repetir, não tinha um processo disciplinar, ele tinha um procedimento administrativo que vem antes do processo, né? E aí ele pediu exoneração e aí o procedimento não andou, então ele nunca virou o processo e aí ele foi cassado por uma coisa que ele poderia ter feito de errado, mas que nunca vai se concretizar na vida real porque ele saiu. E é bem parecido com esse caso do Eduardo. Quando eu vi isso, eu fiquei, né, de cabelo em pé, que foi exatamente por uma fala dele contra o Fábio Schor, que é aquele delegado da Polícia Federal, que é também quem o Marcel Van Hatten criticou na tribuna do Congresso e também está sofrendo uma perseguição por causa disso, que é uma clara deturpação ali da Constituição Federal, que fala que os parlamentares têm direito a falar o que eles bem entenderem na tribuna, né? Na verdade, eles podem falar o que eles quiserem, são invioláveis por atos e opiniões em qualquer lugar, mas existia ali pelo menos um entendimento tácito, ali, uma regra não escrita de que a tribuna ainda era um lugar sagrado. Quando veio isso com o Marcel Van Hatten, rasgou de vez toda essa regra, né? E o Eduardo Bolsonaro, ele é escrivão da Polícia Federal, licenciado, então sequer se aplica isso, porque ele não está no exercício, né, do cargo, ele hoje é parlamentar, você tem que julgar ele por ser um parlamentar e não por ser escrivão da Polícia Federal. E isso pode, sim, da mesma forma como é absurdo o que aconteceu com o Deltan em termos de legislação brasileira, você pode estender esse entendimento para aplicar isso ao Eduardo Bolsonaro se ele resolver vir candidato ao Senado. Então, esse é o modus operandi do que está acontecendo aqui no Brasil hoje. O STF, ele faz, né, um dossiê ali dos parlamentares. Quando você não tem nada para arrancar do parlamentar, como você bem colocou, hoje não tem nada que faça com que o Eduardo seja condenado, eles simplesmente criam situações novas para constranger, para no mínimo você ficar com receio de, né, larga o mandato, vem candidato ao Senado, ganha e depois sabe que seu mandato vai ser cassado. Então é muito sério essa situação jurídica do Brasil de hoje. Vai começar a surgir, vocês vão começar a ter o mapa disso, vocês que nos assistem, várias decisões e procedimentos como esse contra o Eduardo. Você mencionou aí o Deltan, a sindicância, né? Foi a sindicância que foi aberta, que ela precede o processo administrativo. Me parece que o Eduardo já é alvo de um processo administrativo. Então, assim, a gente percebe claramente essa manipulação da justiça, né? E de todo o aparato, né? Toda a máquina pública para restringir esse cenário. E a gente vai ver isso acontecer. Muitas vezes não vai ser diretamente, vai ser indiretamente. Ontem mesmo eu estava ouvindo aqui algumas pessoas, alguns analistas em relação a Brasília, gente do bastidor que conhece a política em Brasília. A gente teve ontem uma decisão do juiz de primeira instância em relação a Celina, arquivando o caso dela, absolvendo a Celina de uma acusação do Ministério Público de corrupção. E o que se ouve no bastidor é que o Ministério Público vai recorrer, essa história vai ficar pendente, ou seja, a própria candidatura dela vai ficar na mão de um desembargador, porque isso vai para a segunda instância, vai ficar na mão de um desembargador, e isso pode ser utilizado, isso é a apreciação de quem acompanha a política, o bastidor em Brasília aqui, que isso pode vir a ser usado para colocá-la dentro de um esquadro ali, de um cenário, porque a candidatura para o governo, ela vem de uma composição com a candidatura para o Senado e para a Câmara. Então, e a gente tem em Brasília um cenário em que, por exemplo, a Bia Kicis poderia vir ao Senado, né? Mas vem na chapa de quem? Porque dependendo do acordo que você faça do palanque, do momento que os partidos se fecham para aquele palanque, do momento que eles fecham o palanque, melhor dizendo, que eles fazem essa composição, esse arco de alianças partidárias, tem gente que não vai conseguir entrar mais, tem gente que não entra,
As vagas são definidas. O Ibanez, por exemplo, ele vai vir para o Senado. Então, na verdade, a gente só tem mais uma vaga, que aí é o quê? É a Michelle? Será que a Michelle vem pelo Senado, pelo Distrito Federal? Já tem gente brigando dentro aí, dentro do próprio bolsonarismo aí, com relação à candidatura da Michelle. Mas mesmo assim, muito provavelmente a gente não vai ter essa candidatura, porque alguma coisa vai ser feita para impedir essa candidatura, porque ela também precisa de legenda. E se o partido dela, se o partido do Valdemar fechar um acordo em Brasília que não compreenda, que não acolha essa candidatura, ela fica fora. Então, eu estou falando isso para você que é o eleitor. Esse programa é para você. Por isso você não vai me ver aqui batendo palma para maluco. Você não vai me ver aqui defendendo A, B ou C. Eu defendo aqui os princípios. Eu estou do lado do pagador de impostos. Eu acho até engraçado, muitas vezes aqui a gente tem no chat, o pessoal, a gente está falando aqui de impostos, né? Aí estou vendo aqui no chat o pessoal, chora mais, chora mais. O idiota que está escrevendo isso, não sabe, seu bobo, né? Pegar mais leve aqui, seu bobo. Você não sabe que você está pagando a conta. Você está tão chafurdado na lama, a gente poderia até usar um termo mais forte, como todos os demais. Você é tão escravizado como todo o resto. Só que você não entendeu ainda a lógica do poder. Você não entendeu a lógica de quem está no comando do poder e de quem está bancando, quem está tomando a chibatada, como lembrou aqui o Eli, a chibatada no lombo, sendo obrigado a bancar essa farra toda. Então, assim, acorde para a vida, porque você está pagando para os outros dançarem na sua cabeça, seu bobão, tá? Olha aqui, ó. Você quer comentar, Eli? Quem é fã da nossa carga tributária, do nosso sistema, pode sempre emitir uma DARF, né? Doar o tesouro, pode pegar o próprio dinheiro, né? Pode até ajudar a pagar esses penduricalhos. A pessoa ganha muito, né? Ganha muito, está sobrando, não tem... Eu acho que eu tenho que fazer uma reparação histórica ao Estado brasileiro, aí doa para o Estado. Sim, faz uma reparação histórica aí à vontade, vai que alivia um pouco para a gente, né? Quem é a favor do que está aí, doe ao Estado. Qualquer momento você pode emitir a sua DARF e pagar. Eu quero comentar uma coisa que o deputado Cláudio falou, que sobre essa coisa de ser brega... É o Branchieri, viu? Branchieri. De ficar... Que é brega a gente ficar, muitas pessoas na direita, né? De pedir auxílio externo. Eu concordo. Quando eu vejo aqueles cartazes em inglês e manifestação de problemas bem brasileiros, eu acho muito brega também, eu concordo plenamente. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que o abuso aqui, dentro do nosso território, entre as nossas fronteiras, já está respingando para lá. E é por isso que o Moraes voltou a aparecer a carinha dele no New York Times, porque a censura ao Rumble, né, está perseguindo pessoas que são legalmente residentes nos Estados Unidos e ao menos uma cidadã americana. Ela é brasileira e americana, ela tem a cidadania. Então, são ordens do Moraes de prisão e de censura já estão afetando o território americano, né? E não fica por aí. Então, a minha maior expectativa agora com isso é que o governo Trump revele quem foi que fraudou a presença do Felipe Martins em dezembro de 2022 nos Estados Unidos. A gente sabe que foi fraudado e quando o Felipe, a defesa dele, a advogada dele que mora lá, pediu por lei de acesso à informação o que aconteceu, como é que criaram lá do nada uma presença, um formulário chamado I-94, inclusive ao fraudar escreveram Felipe errado, Felipe com E, né? E usaram um passaporte que ele já tinha perdido em 2021. Então, é uma clara fraude. Então, só que quando o DHS, né, o Departamento de Segurança Interna, que é responsável por esses órgãos de fronteira, quando eles emitiram um pouco de informação a pedido da advogada, eles passaram lá a caneta preta em cima do nome de quem fez isso. A gente pode começar um bolão aqui, eu acho que vai ter um sobrenome ali, Silva ou Ferreira, algo assim. E pode ser que uns nomes aí da ala moraesiana da Polícia Federal estejam envolvidos também. Então, essa é a minha principal expectativa com essa relação Brasil-Estados Unidos. Concordo com o deputado que problemas brasileiros devem ser resolvidos por brasileiros. Mas a esparrela aqui está tamanha
que está respingando, né? Então, e essas coisas que o Toffoli está fazendo, perdoando a corrupção, está respingando também num monte de outros países. Então, o fedor não está ficando dentro mais da nossa própria casa, está sendo sentido ao redor do mundo. Esse é o problema. Ari. Eu concordo com o deputado, nós precisamos fazer o nosso dever de casa, mas eu acho que em 570 dias ele estará feito. Eu confio muito que nas próximas eleições, são 570 dias, nós estaremos já resolvendo isso. Mas essa questão que está ocorrendo aqui, ela é muito maior do que está sendo visto aqui. Eu recentemente comecei a procurar algumas informações, inclusive tentando entender um pouco da movimentação do Trump. Por que as movimentações dos Trump estavam, quem era, onde é que estava, de onde estava vindo isso? E cheguei a um nome que trabalha com ele, estou até aqui, vou colar para não errar, que ele trouxe para a sua equipe, chama-se Stephen Miran, do Manhattan Institute. E, na verdade, o que ele está procurando fazer é uma reorganização global da economia geoeconômica. E isso está pegando em todo o mundo. E isso é uma situação que já vem há muitos anos. Na crise Rússia-Coreia, no final dos anos 90, já se imaginava que o volume de ativos financeiros enrolando o mundo já eram excessivos e que os bancos não davam conta, que o sistema não dava conta de controle. Todo mundo achava que alguma coisa ia acontecer. Não aconteceu. 2002, não aconteceu. 2008, não aconteceu. O volume hoje de dinheiro rolando no mundo em derivativos, operações estruturadas, é imenso. Os Estados Unidos têm um poder brutal nisso, com 30 trilhões de PIB, 36 trilhões de dívidas, um déficit de 3 trilhões. A situação é muito complicada. Alguém tinha que parar essa confusão. E o Trump está imbuído com este grupo a mudar isto. Por que essa questão de tarifas? Essa questão de tarifas é começar a dar um choque de produtividade interna, não só isso, mas começar um processo de reorganização econômica. Tarifas, criação de tarifas, as retaliações por aí, diminui o PIB mundial? Diminui. Qual é o objetivo do Trump? Desvalorizar o dólar, mantê-lo ainda como moeda de troca, fazer um novo acordo semelhante a Bretton Woods, que inclusive se está comentando no mercado, seria o Acordo de Mar-a-Lago. Enfim, tudo isso. Mas e nisto aí, aonde é que nós entramos? O Brasil é extremamente importante nisso. Chama-se sustentabilidade. O Brasil é um dos elos mais importantes na cadeia de sustentabilidade do mundo. Ou seja, a nossa capacidade de sustentar o setor primário, mesmo determinadas indústrias, é brutal. Na verdade, nós temos, pelas condições brasileiras, não só de recursos naturais, mas inclusive de população e capacidade de manufatura excelentes. Então, destruir esta oportunidade do Brasil também faz parte disto. Destruir o Brasil está nesse meio. E, lógico, pegando pessoas completamente disfuncionais, incautas, que são compradas por qualquer bobagem, é fácil. Então, nós temos, por exemplo, um projeto econômico no Brasil, enfim, que está explícito nesses nossos déficits, nossa questão fiscal, que é um absurdo. Resolver isto é primário. É fácil. Mas nós ficamos enrolados nisso. Nós estamos pagando a maior taxa de juros do mundo. Hoje, por essas declarações do Lula, enfim, do Haddad, nós pegamos 10 pontos base na taxa de juros. Um dos comentários que se fazia no mercado hoje, que não adianta subir mais a taxa de Selic, porque já está começando a não fazer efeito. Ou seja, estamos à beira de uma dominância fiscal. Destruir o Brasil por dentro é o caminho. Mas esse caminho, de onde vem? Ele vem deste grupo que vem se locupletando dessa desorganização financeira, dessa roleta mundial de Wall Street, do Fed, que esse Stephen Miran critica, que o Nouriel Trombini critica, e que o Trump
já deixou explícito em vários discursos que critica, não é criticar a política monetária, é criticar a forma como é feita. Como é que o SP500 tem a alavancagem que tem hoje? Não é possível. As empresas... Por que os Estados Unidos estão sendo roubados nas suas exportações e importações em taxas e preços? Ou seja, uma China continua vendendo ineficiência. Comentava-se que a China ia dobrar os Estados Unidos. Jamais, não tem condições. A China hoje não exporta um centavo de capital. Hoje, a China é concorrente do Brasil para inversões. Mas o Brasil não pode ser destino de inversões. Tem que se criticar o Brasil. E é isto que este tipo de atitude política que nós estamos adotando aqui está fazendo. Então, mas nós somos só 570 dias. Vamos passar por cima dessas mazelas todas. Vamos fazer o Brasil como sempre fizemos. Nós brasileiros somos muito criativos. Nós temos hoje uma geração de jovens fantástica.